Olá, boa tarde. O Ministério da Saúde divulgou critérios para vacinação contra a Covid de 17 milhões de brasileiros com doenças pré-existentes. Parte desse grupo já está sendo imunizada em alguns estados. Moradores do Rio de Janeiro sofrem com a falta de vagas em hospitais para o tratamento da Covid e de outras doenças graves. O sistema de saúde da Índia entrou em colapso depois de mais um recorde diário de casos e de mortes no país. E ainda, na véspera da Cúpula do Clima, a expectativa para a participação do Brasil no evento. A Câmara prorroga o auxílio emergencial para o setor da cultura, mas o texto ainda depende de sanção do presidente Bolsonaro. O governo da Argentina suspende a circulação de caminhões com o Brasil pela Ponte Internacional de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Nos Estados Unidos, o dia seguinte à condenação do ex-policial que matou George Floyd. A Rainha Elizabeth, a mais longeva da história do Reino Unido, completa 95 anos. E os 50 anos do JH. Nossa reportagem especial relembra as notícias em destaque no Brasil e no mundo desde 2010. O Jornal Hoje está começando. Hoje, no feriado de Tiradentes, muitas cidades pelo país estão de plantão para dar aquele gás, para avançar na vacinação contra a Covid. Isso, obviamente, onde tem vacina. Em Goiânia, a vacinação neste feriado é apenas da segunda dose para idosos e profissionais de saúde. O motivo é o fim do estoque das vacinas para a primeira dose. Realmente é um momento especial esse, viu? Contente, muito feliz. Em Fortaleza, a imunização é em postos de saúde e drive-thru. Pessoas com 60 anos começaram a ser vacinadas hoje. Em Minas Gerais, diversas cidades também aproveitaram o feriado para ampliar a vacinação. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a expectativa é concluir a vacinação de quem tem 64 anos e iniciar de quem tem 63. E na região metropolitana de Belo Horizonte, Contagem abriu mais de 20 postos e drive-thru. A imunização é para quem tem 63 e 64 anos. Em Ribeirão das Neves, recebem a vacina idosos, trabalhadores da saúde e das forças de segurança. Aqui em Belo Horizonte, a faixa etária de vacinação no momento é de 62 anos. No intervalo entre as doses, quem tem mais de 71 pode aproveitar o feriado para garantir o reforço na proteção. Toda a estrutura de saúde da capital mineira está funcionando hoje. São 143 postos e 7 pontos de drive-thru, onde as doses estão sendo distribuídas. Até agora, Minas Gerais recebeu do Ministério da Saúde cerca de 5 milhões e 800 mil doses contra a Covid. Cerca de 3 milhões e 800 mil foram aplicadas entre a primeira e a segunda. O infectologista Mozart de Castro diz que o processo ainda é lento. Estamos num momento crítico ainda da epidemia, com a possibilidade de reabertura das atividades econômicas em breve, e há então necessidade de uma maior celeridade nesse processo de vacinação, que no nosso entendimento deveria ser ininterrupto de segunda a domingo. É fundamental para que a gente possa ter, num futuro breve, um melhor controle dessa tragédia social que se alastra por toda a nação. O secretário estadual de saúde afirma que trabalha com os municípios para tentar acelerar a vacinação. Alguns têm dificuldade de recursos humanos ou estrutura e junto até com a iniciativa privada estamos tentando dar esse suporte para que a gente tenha o menor tempo possível de vacina armazenada na geladeira e maior imunização para que a gente possa logo ter uma população imunizada voltando à sua normalidade. No cartãozinho da dona Valquíria, uma vacina que era muito esperada. O dia dela chegou. Primeira dose, graças a Deus. Esperei, né? Esperei muito, já é um alívio, sim. Já fico mais leve, com certeza. Alegria compartilhada com a filha. A Laís sabe bem o que essa dose representa. Eu sou da área da saúde também, então eu tô vendo muitas coisas acontecerem. Então, para mim, é um alívio, assim, demais. Eu tava esperando esse dia, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Então, aquece, assim, um pouquinho o coração. Enquanto a gente vê gente aliviada, tem gente muito apreensiva, tem gente que está esperando essas doses que não chegam. Justiça Federal na Paraíba determinou que os 3 níveis de poder, né, Estado, município, governo federal, garantam a aplicação da segunda dose da vacina dentro do prazo lá em João Pessoa. Ítalo de Lucena está aqui no telão e tem os detalhes para a gente. Oi, Ítalo, boa tarde.
Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. A Justiça Federal aqui na Paraíba determinou que o governo federal, o governo do estado e a Prefeitura de João Pessoa assegurem que a segunda dose da Coronavac seja aplicada dentro dos 28 dias estabelecidos pelo Instituto Butantan. Por enquanto, a gente sabe que não é isso que está acontecendo. Essa liminar diz que o governo federal precisa garantir a segunda dose a todo mundo. O governo estadual tem que divulgar os critérios utilizados para dividir a vacina aqui no estado e a Prefeitura precisa apresentar um plano de retomada da vacinação que seja eficaz. A Prefeitura de João Pessoa e a Secretaria de Saúde do estado disseram que ainda não foram notificadas e o Ministério da Saúde ainda não se pronunciou. Porém, João Pessoa, neste momento, está sem nenhuma dose da vacina contra a Covid-19, nem para a primeira dose, nem para a segunda. Quando essas doses acabaram, a gente viu filas, alguns idosos voltaram para casa sem a imunização. E a Prefeitura disse que foi até a casa dessas pessoas depois e conseguiu imunizá-las. Olha, João Pessoa recebeu sexta-feira 6.500 doses da vacina contra a Covid-19 e aguarda pela chegada de mais um lote. Porém, a Secretaria de Saúde aqui do estado ainda não sabe se vão chegar vacinas Coronavac, AstraZeneca, Oxford e nem a quantidade também. Maju, então a gente fica aguardando e vai atualizando vocês, viu? Boa tarde para você. É isso, Ítalo. A gente aguarda a atualização. Você falou aí que estão esperando para receber mais doses, da Coronavac. Enquanto isso, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 5 dias para que a Presidência da República e o Ministério da Saúde prestem informações sobre a divulgação de cronograma de entrega de doses de vacinas contra a Covid. Essa decisão foi tomada após a ação do partido Rede Sustentabilidade, que cobrou a publicidade dessas informações. O último cronograma de entrega de vacinas divulgado pelo Ministério da Saúde foi há pouco mais de um mês, no dia 19 de março. A Advocacia Geral da União disse que ainda não foi intimada e que vai se manifestar no processo. Agora, aqui no nosso telão, a gente vê os números da vacinação no país. Segundo o levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa, temos o seguinte: 518.872 pessoas receberam a primeira dose em 24 horas. Com isso, o Brasil chegou a 27.173.331 pessoas vacinadas com essa primeira dose, o que equivale aí a 12,83% da população que recebeu a primeira dose. Aí, receberam, 12,83%. Segunda dose agora, 10.718.372 pessoas já foram imunizadas com as 2 doses da vacina, ou 5,06% da população. 25 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados sobre a vacinação até a divulgação desse balanço. Quanto mais escuro aqui o tom de azul no mapa, maior o percentual da população que recebeu a primeira dose. Até agora, os 5 que mais vacinaram são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraíba e Bahia. O Ministério da Saúde divulgou hoje orientações de como deve ser feita a vacinação das pessoas que estão no grupo de risco da Covid porque têm doenças pré-existentes. O melhor programa para um feriado no meio de uma pandemia é sair de casa só para se vacinar. E ainda são poucas as pessoas que podem ter essa alegria. E menos ainda são aquelas que podem tomar a vacina como presente de aniversário. Hoje vou me vacinar, contente, feliz da vida, por esse dia ser tão especial para mim. Hoje, meu aniversário, e vou me vacinar. Que presentão, hein? Que presentão. Não tem presente melhor do que esse. São Paulo começou a vacinar hoje quem tem 65 e 66 anos de idade. E ainda esse mês prevê imunizar quem tem 63 e 64. Maio será a vez da faixa entre 60 e 62 anos, de quem tem síndrome de Down, dos pacientes renais que fazem diálise e dos transplantados que usam imunossupressores. Motoristas de ônibus e metroviários pressionaram o governo paulista e foram incluídos no calendário de vacinação de maio. Com isso, os funcionários do transporte público de São Paulo vão começar a ser imunizados antes de pessoas com outras comorbidades consideradas do grupo de risco pelo Ministério da Saúde, como quem tem diabetes, hipertensão e doenças pulmonares. A Célia tem hipertensão, diabetes e não vê a hora de tomar a vacina. Só que a vez dela e de todas as pessoas com essas doenças que moram em São Paulo ainda não chegou. O pessoal que trabalha com educação vai ser vacinado. Aí as pessoas com comorbidades vão ser vacinadas. Também não estou inclusa, então é difícil, né?
Morrendo de medo, morrendo de medo. E a Célia não está preocupada à toa. No último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o número de óbitos entre as pessoas com comorbidades é maior entre quem tem doenças do coração e diabetes. No Brasil, a vacinação de pessoas com doenças pré-existentes já começou em alguns estados, como Piauí, Alagoas, Mato Grosso do Sul e Amazonas. E hoje de manhã, o Ministério da Saúde anunciou orientações para a vacinação dessas pessoas. Elas devem estar pré-cadastradas no sistema do Programa Nacional de Imunizações ou nas unidades de saúde do SUS. Quem não estiver precisa levar um comprovante que pertence ao grupo de risco, o que pode ser um exame, um relatório ou uma prescrição médica. Ainda de acordo com o Ministério, as pessoas com comorbidades serão vacinadas de acordo com a idade, dos mais velhos para os mais jovens. A epidemiologista Carla Domingues, que coordenou o Plano Nacional de Imunização por 8 anos, diz que é preciso levar em conta as comorbidades consideradas prioritárias. Deveria se olhar nacionalmente qual é a comorbidade que tem o maior risco de adoecer, ter complicação e óbito, para ser colocado como prioridade, definindo isso nacionalmente. Agora, se cada município e cada estado definir uma comorbidade como prioritária, vai ser difícil fazer uma comunicação e uma organização dessa campanha quando chegar a vacinação desses grupos de comorbidade de forma nacionalmente. Carla Domingues disse ainda que as pessoas com doenças pré-existentes deveriam ser vacinadas antes dos trabalhadores de serviços essenciais. Se nós olharmos, existem muitas atividades que são prioritárias. As pessoas que trabalham em comércio, por exemplo, nos supermercados, não serão priorizadas nesse momento. Então, é muito difícil a gente falar que uma categoria é essencial, é mais importante do que a outra. Então, deveriam sim respeitar a ordem de prioridade das comorbidades para depois, possivelmente, passar para a vacinação por idade e não por categorias profissionais, porque assim seria mais justo. E aí a gente foi lá perguntar para a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo se essa vacinação de motoristas de ônibus e metroviários pode atrasar a vacinação das pessoas que têm doenças como diabetes, hipertensão, doença pulmonar, mas ainda não tivemos resposta. E você tem visto aqui no Jornal Hoje o problema de falta de vagas de UTI para tratar pacientes com Covid. Mas, gente, faltam vagas também para pacientes que têm outras doenças e precisam de tratamento intensivo. Dos 32 leitos de UTI do Hospital Albert Schweitzer, 20 estão bloqueados e não podem receber pacientes. Essa é a maior unidade de saúde da zona oeste do Rio. O seu Heleno, de 54 anos, está internado na emergência com Covid e há 3 dias precisou ser entubado. Ele precisa de um leito de CTI para ter um atendimento adequado, só que não tem esse leito no Albert. Funcionários dizem que, assim como o seu Heleno, há pelo menos 9 pacientes entubados na emergência e que os leitos de UTI foram fechados por falta de médicos. E agora, com a alta demanda de pacientes graves que precisam de uma vaga no CTI, eles têm que ficar internados na sala vermelha. É que o contrato entre a Prefeitura e a organização social Cruz Vermelha, que administra o hospital, acabou e, segundo a Prefeitura, não vai ser renovado. Mas muita gente foi demitida, outras cumprem aviso prévio. A Secretaria Municipal de Saúde disse que as vagas serão reabertas no dia 1º de maio, quando a nova instituição, que ainda será escolhida, assume o hospital. No Hospital Municipal Salgado Filho, na Zona Norte, o censo hospitalar mostra que há 9 leitos de UTI Covid fechados porque é necessário contratar médicos. As vagas de UTI para Covid fazem muita falta. 77 pacientes estão na fila por uma delas na cidade do Rio e na Baixada Fluminense. Ao todo, são 95 pessoas à espera de um leito para Covid. Mas também tem muita gente com outros problemas de saúde precisando de leitos. E essa fila é 6 vezes maior. Só no Rio e na Baixada Fluminense, 564 pessoas com outras doenças aguardam uma vaga em hospitais. Nesse caso, o sistema do Estado não separa os dados por vagas de enfermaria e UTI. A Janilene sofreu um infarto na segunda-feira e recebeu os primeiros socorros numa unidade de pronto atendimento. O médico me orientou que ela precisa fazer um cateterismo, que é para ver até onde que o infarto chegou, entendeu? Só que eles deram um prazo aqui de até quinta-feira ou até semana que vem. O censo hospitalar mostra que o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, que poderia receber pacientes como a dona Janilene, tem 10 leitos de UTI fechados. Outra unidade está em situação parecida. Dos 48 leitos de UTI do Instituto Nacional de Cardiologia, 21 estão fechados.
A dona Lourdes caiu e quebrou o fêmur e agora está numa emergência à espera de um leito de internação. Desde ontem, na maca, está com o fêmur quebrado e não tem até agora um leito para ela. Eu preciso de ajuda. Me ajuda, por favor. Minha mãe tem 80 anos, por favor, me ajuda. A resposta para o seu pedido de ajuda é o seguinte: a Secretaria Estadual de Saúde disse que a dona Lourdes foi transferida para um leito do Hospital Alberto Torres e que deve ser operada amanhã. E disse ainda que há 10 leitos de UTI bloqueados no Instituto Estadual de Cardiologia por causa de uma obra que deve ser concluída em 2 meses. O governo do estado do Rio afirmou que nos últimos 35 dias abriu quase 700 novos leitos de Covid, mas não comentou a fila de pacientes com outras doenças graves. Já a Secretaria Municipal de Saúde disse que o paciente Heleno está recebendo todos os cuidados e que os leitos de UTI serão reabertos em maio, depois da troca da atual administradora. A Prefeitura falou ainda que um edital está aberto para a contratação de mais médicos. E nós também entramos em contato com o Ministério da Saúde, mas ainda não tivemos resposta. Enquanto isso, a gente te mostra aqui os números, a evolução da pandemia no país. 3.481 pessoas morreram de Covid em 24 horas. Esses são os dados divulgados no boletim de 8 da noite de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa. E o país já perdeu 378.530 pessoas para a doença. Em 24 horas, 73.172 casos foram confirmados e desde o começo da pandemia, o Brasil soma 14.050.885 infectados. As médias de casos e de mortes estão em estabilidade, mas a gente sempre relembra aqui, ainda num patamar muito alto. Nos últimos 7 dias foram, em média, 64.188 novos casos por dia, uma alta aqui de 1% em relação a 14 dias atrás. E a média de mortes ficou em 2.830 óbitos por dia, houve um aumento de 3% em relação a 2 semanas. Agora a gente vê a situação dos estados no mapa. Em vermelho estão aqueles destacados, os 8 estados que tiveram alta na média móvel de mortes. Maiores altas ficaram com Pará, 53%, e com o Acre, 39%. Em amarelo, grupo que indica estabilidade, temos 11 estados e o Distrito Federal. E em azul, com queda na média móvel de mortes, 7 estados. Maiores quedas foram registradas em Mato Grosso e em Santa Catarina. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. E tem um projeto que está reunindo médicos voluntários que atendem de graça pela internet pacientes com sintomas de Covid. Esse é um serviço fundamental para tirar as primeiras dúvidas. Em um ano, mais de 95 mil pessoas foram atendidas. A consulta começa quando o médico faz uma chamada para o paciente. Cristine, meu nome é Matheus, eu sou médico do Missão Covid, tá certo? E vou estar realizando hoje o seu atendimento, tá bom? Matheus Holanda faz parte da Missão Covid, um grupo que atende voluntariamente por telemedicina qualquer pessoa que possa estar com a doença. Ele mora em Fortaleza. A paciente Cristine é do Recife e buscou o atendimento online quando ficou doente. Eu comecei a ficar um pouco mole, ficar um pouco sem energia, me deitei e tudo. E aí fiquei assim os últimos 2 dias. Pela videochamada, o médico consegue avaliar e orientar a paciente. A grande importância desse primeiro atendimento nosso é poder identificar se a pessoa está evoluindo com sintomas leves, com sintomas que ele possa dar continuidade ao tratamento ou observação em casa, ou se são sintomas que já demonstram um sinal de gravidade maior que ele precisaria estar procurando o hospital e ainda não foi. Eu acho que é uma grande ajuda tanto às outras pessoas quanto ao sistema de saúde, né? O médico pode atender do próprio consultório, de casa, de qualquer lugar onde ele estiver. Não precisa cumprir um expediente. Pode fazer isso no horário que for possível, pelo tempo que tiver disponível, mesmo que seja pouco. Em um ano, os médicos voluntários da Missão Covid atenderam mais de 95 mil pessoas com os sintomas da doença. 1.500 médicos de diferentes especialidades já se cadastraram na plataforma para atender de forma voluntária durante a pandemia. A gente atendeu aí quase 100 mil vidas
Então, seriam 100 mil pacientes que poderiam ter ido para a unidade de saúde. Então, a gente consegue levar de maneira conveniente, confortável, na casa do doente, uma assistência médica, um acolhimento. Qualquer pessoa do Brasil e até de outros países que se cadastra pode ter acesso ao serviço. A maioria dos pacientes atendidos não tem plano de saúde. É o caso da Patrícia. Mas aí eles ficam perguntando, eles ficam entrando em contato para saber se você está bem, se você está desenvolvendo. Que é isso aí que eu também acho de suma importância. É isso, ficou curioso? Então vai lá na página do JH na internet e você encontra outras informações sobre esse projeto que é muito importante, muito bacana. Tem mais coisa bacana aqui, notícia boa. Maceió. Em Maceió, os médicos estão usando música para ajudar na recuperação dos pacientes com Covid. O José André ficou internado durante 17 dias com Covid-19. Foram 9 dias na UTI e 8 num leito clínico. Algumas coisas você lembra, outras não. Você começa a imaginar que você possivelmente não vai continuar sobrevivendo, né? Que pode passar por essa fase, como pode não passar por ela. Ele ficou internado nesse hospital particular em Maceió. Durante todo o tratamento, recebeu assistências clínica e psicológica. O contato com a família foi restrito, apenas por videochamada. A gente vê gradativamente que quando a gente faz essas chamadas de vídeo, esse atendimento psicológico efetivo, a gente vê nítido essa resposta, dessa aproximação com a família. O paciente nunca adoece só, o paciente só adoece com a família também adoece junto com o paciente. Além das chamadas de vídeo e das conversas com os pacientes, alguns hospitais estão usando a música para ajudar no tratamento de quem está internado com a Covid-19. Nessa luta, cada melodia é como se fosse um remédio a mais. O Hospital Metropolitano de Maceió criou o projeto Tocando Corações. O objetivo aqui é acolher e dar carinho aos pacientes nesse momento tão difícil. O Hospital de Emergência de Arapiraca, no Agreste de Alagoas, é mais um que usa a musicoterapia na recuperação dos pacientes. Faz 4 anos que a música entrou na lista do tratamento e com a pandemia ela se tornou essencial. Buscamos levar sempre orações, momentos de oração, de reflexão, momentos de paz, de alegria também para esses pacientes. A gente já tem pesquisas que falam que a música diminui a ansiedade, diminui a angústia, diminui a dor, então ela também é terapêutica. Agora que já está em casa, o José André sabe da importância dessa terapia na recuperação dele e de tantos outros pacientes que lutam contra a doença. O psicólogo, ele consegue deixar você um pouco mais tranquilo, mas ele consegue deixar você numa situação onde você volta a acreditar que é possível você sobreviver, sim, e você ultrapassar tudo isso. E olha a Índia se tornou uma das maiores preocupações do mundo em relação à pandemia de Covid. O país vem batendo recordes diários de novos casos e mortes. A gente sempre está falando disso aqui no JH. Eu vou falar com a nossa correspondente, a Cecília Malan, sobre esse assunto, porque o sistema de saúde indiano já está colapsando, quase 300 mil casos por dia, né? Em 24 horas. É isso, Cecília? Boa tarde para você. É uma situação dramática, Maju. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Um médico descreveu a situação na Índia como um tsunami de Covid. De ontem para hoje, como você disse, foram 295 mil novos casos da doença e mais de 2 mil mortes. Os hospitais estão transbordando, com pacientes fazendo fila na porta. Há relatos de pessoas morrendo depois de serem recusadas em mais de 3 hospitais diferentes por falta de leitos. Para piorar, ainda falta oxigênio. Algumas clínicas particulares de Nova Delhi alertaram que só tem estoque para mais 6 horas de uso. Teve até saques de cilindros. São pessoas desesperadas que estão com parentes doentes em casa porque não conseguiram ser atendidos nos hospitais. No estado mais populoso da Índia, que tem uma população maior que a do Brasil inteiro, já era difícil conseguir uma ambulância em tempos pré-pandemia. Agora, os crematórios estão lotados e religiosos fazem plantão para conseguir velar tantos corpos.
O primeiro-ministro Narendra Modi fez um apelo para que as pessoas fiquem em casa para evitar um novo lockdown nacional. Na tentativa de acelerar a vacinação e frear o contágio, o governo ampliou a campanha para todos os maiores de 18 anos a partir de 1º de maio. Até agora, Maju, a Índia já vacinou 130 milhões de pessoas. É o terceiro maior número absoluto no mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. Mas numa população de mais de 1 bilhão e 300 milhões, ainda é uma marca relativamente pequena. Tem chão, né, Cecília? Tem chão ainda, tem caminho pela frente. Obrigada pelas informações. Bom dia para você aí em Londres. Fala da Rússia, o presidente russo, Vladimir Putin, fez hoje o seu discurso anual sobre o estado da nação e a pandemia foi um dos principais destaques. Putin disse que todos devem ter a oportunidade de tomar uma vacina contra a doença e que a solução para o problema está nas mãos da população. O presidente russo pediu para que todos se vacinem e para que o país acelere o ritmo da campanha de vacinação. E disse que acredita que a Rússia possa atingir imunidade global da população até o fim do ano. Vladimir Putin também exaltou o potencial industrial e tecnológico da Rússia, que conseguiu desenvolver rapidamente vacinas contra a Covid. A mais conhecida delas é a Sputnik V, que já foi aprovada em 60 países. A Rainha Elizabeth, a monarca mais longeva da história do Reino Unido, completou 95 anos de idade. As celebrações de aniversário da rainha serão privadas porque a família real ainda está em luto pela morte do príncipe Philip. A coroa britânica divulgou nas redes sociais uma foto que foi tirada em fevereiro de 2020 da monarca sorrindo. Hoje a Rainha Elizabeth fez também o primeiro comunicado depois da morte do marido, que foi escrito, né? Ela disse o seguinte, ela disse que a família vive um período de profunda tristeza e que tem sido um conforto ver e ouvir todas as homenagens feitas ao príncipe Philip e que eles gostariam de agradecer a todos pelo apoio e pela gentileza com a família real. Estados Unidos agora, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que vai abrir uma ampla investigação sobre a polícia de Minneapolis, um dia depois do julgamento histórico que condenou o ex-policial Derek Chauvin pela morte do cidadão negro George Floyd. Vamos lá para Nova York pegar mais detalhes, saber mais detalhes com o Tiago Eltz, porque o julgamento do assassinato de George Floyd provocou grande comoção aí nos Estados Unidos, não só aí, né, no mundo, eu acho, aqui também, mas ativistas dizem que ainda temos aí um longo caminho para acabar com a violência policial contra negros. É um exemplo, mas o caminho ainda é longo para isso realmente acabar, né, Tiago? Boa tarde. Oi, boa tarde, Maju, boa tarde a todos. É isso, né? A pergunta agora é se essa condenação vai ter o poder de mudar o cenário, né? De alterar o comportamento das polícias americanas. O primeiro bom sinal é essa investigação do Departamento de Justiça Federal, que vai investigar se a polícia de Minneapolis tem ou teve um padrão de uso excessivo de força contra negros, incluindo até aí as atitudes nos protestos que aconteceram na sequência da morte do George Floyd. Um outro momento que vai ser importante é a pena do Derek Chauvin. Ele já foi condenado, mas o juiz vai dar a sentença só em 2 meses. No papel, ela pode chegar a 40 anos, mas os especialistas afirmam que em casos assim, com histórico, os antecedentes, bons antecedentes do policial, a pena normalmente é reduzida para algo em torno de 15 anos e a promotoria pediu mais, quer uma pena maior nesse caso. Também há expectativa sobre os outros 3 policiais que participaram da ação. O julgamento deles deve ser em conjunto e está programado para acontecer em agosto. Se os impactos dessa condenação no futuro ainda são incertos, o que a gente já sabe é que ela foi histórica. Toda a tensão de semanas de julgamento explodiu em lágrimas. Na frente do tribunal, em Minneapolis, em diferentes cidades, no alívio da família de George Floyd. Na mistura de emoções que desencadeou o choro, havia um misto de alívio e surpresa de ver justiça sendo feita. Casos parecidos na história americana geralmente terminaram sem punição para os policiais. Esse jovem disse que viu tantas vezes eles serem inocentados que se perguntou: eu ouvi isso mesmo? O irmão de Floyd disse: hoje podemos respirar novamente. Os jurados levaram 11 horas para chegar a um veredito unânime.
Um tempo considerado curto para julgamentos assim nos Estados Unidos, o que indica que eles não tinham muitas dúvidas quando decidiram. Derek Chauvin é culpado dos 3 crimes de que era acusado. O mais grave, homicídio culposo. A pena pode chegar a 40 anos de prisão. Ao final, o juiz suspendeu a fiança que havia permitido que ele respondesse em liberdade, e Chauvin foi algemado e levado para a cadeia. Por todo o país, protestos ocuparam as ruas novamente, repetindo cenas que se tornaram comuns desde maio do ano passado, quando George Floyd foi morto. O vídeo estarrecedor de Derek Chauvin sufocando Floyd até a morte com o joelho provocou a maior onda de protestos por justiça racial nos Estados Unidos desde a década de 1960, a mobilização mais importante desde o movimento por direitos civis. Um movimento que, como as ruas mostraram ontem, não terminou. O reverendo Al Sharpton, líder do movimento dos direitos civis, disse que não comemora um homem indo para a cadeia, mas comemora a mobilização dos jovens e que a luta não terminou. Na Casa Branca, Kamala Harris, a primeira vice-presidente americana negra, disse que não é um problema de americanos negros, mas de todos os americanos. O presidente Joe Biden chamou o veredito de raro demais, mas disse que esse pode ser um passo gigante na marcha por justiça na América. Ele prometeu pressionar o Congresso por mudanças para o que chamou de racismo sistêmico e disparidades raciais no policiamento e na justiça americana. E lembrou as últimas palavras de Floyd: "Eu não posso respirar. Não podemos deixar essas palavras morrerem com ele." We can't let those words die with him. A condenação repercutiu pelo mundo todo, assim como a onda de protestos depois da morte do George Floyd, né? No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson disse no parlamento que o veredito entregou justiça para a família e para os amigos de George Floyd, que ele, o primeiro-ministro, sabe que os pensamentos do parlamento permanecem com eles. Em Genebra, em nota, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse que esse é um veredito importante e que a batalha para levar aos tribunais casos de uso excessivo da força ou assassinatos pela polícia ainda está longe de acabar. O ex-presidente Barack Obama, o primeiro e único presidente americano negro, disse em nota que a justiça foi feita, mas que todos sabem que a verdadeira justiça é muito mais do que um único veredito em um único julgamento. Na nota, Obama afirma que justiça exige que se admita o fato de que negros americanos são tratados de maneira diferente todos os dias. Maju. Pois é, como diz o professor de Direito Internacional Tiago Amparo, esse veredito ensina a separar policiamento de vandalismo policial e assassinato. Acho que fica essa mensagem importante aí. Obrigada, Tiago. E aqui no Brasil, a Ouvidoria das Polícias de São Paulo abriu um procedimento para acompanhar e cobrar uma investigação mais rigorosa do caso em que um suspeito de roubo foi baleado por um policial militar à paisana, na zona leste de São Paulo, no começo do mês. O jovem morreu depois de levar um tiro na cabeça. O vídeo feito por uma testemunha mostra 2 homens no chão. Um deles foi baleado e está sangrando. O outro leva um pisão do PM na cabeça, mesmo depois de já ter sido dominado. O suspeito baleado é Tiago Aparecido de Souza, de 20 anos. Ele ficou internado por 12 dias e morreu ontem. Segundo a família, Tiago tinha problemas mentais e estava na rua para comprar leite no mercado. Ele não foi reconhecido pela vítima do roubo. O outro suspeito, Fernando Henrique da Silva, foi reconhecido como autor do assalto. Ele tinha uma mochila nas costas que, segundo a polícia, estava cheia de ferramentas roubadas. Para a ouvidoria, há versões divergentes e o caso precisa ser melhor esclarecido. E segundo a Secretaria da Segurança Pública aqui de São Paulo, a Polícia Civil também está investigando o caso e a Polícia Militar informou que apura a conduta dos policiais que estavam envolvidos nessa ocorrência. Ainda hoje, os 50 anos do JH, nossa reportagem especial relembra as notícias em destaque desde 2010. O governo da Argentina suspende a circulação de caminhões com o Brasil. E a seguir, a Câmara prorroga o auxílio emergencial para o setor da cultura, mas o texto ainda depende de sanção do presidente Bolsonaro. A expectativa para a participação do Brasil na cúpula do clima e a previsão do tempo com a Eliana Marques. Até já.
De volta para falar desse 21 de abril, dia de Tiradentes, porque teve um ato simbólico para marcar essa data lá em Ouro Preto, Minas Gerais. Mostro aqui para você no nosso painel. Essa celebração, que foi adaptada por causa da pandemia, aconteceu nas primeiras horas da manhã. Nas ruas vazias da cidade, o dia de Tiradentes foi marcado por um ato simbólico conduzido por militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Pelo segundo ano seguido, essa cerimônia foi realizada sem a presença de autoridades e do público. Os militares depositaram uma coroa de flores no monumento a Tiradentes e acenderam a Pira da Liberdade. A Praça Tiradentes, coração do centro histórico, que normalmente fica lotada, estava em silêncio. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prorroga a validade da Lei Aldir Blanc, criada durante a pandemia para ajudar o setor cultural. Só que esse texto ainda precisa da sanção do presidente Bolsonaro. Duas decisões no mesmo dia, um decreto presidencial e um projeto de lei. O projeto alterou a Lei Aldir Blanc para permitir que recursos não usados por estados e municípios no ano passado sejam aplicados até o fim deste ano. O texto do projeto diz que, segundo o Ministério do Turismo, são 773 milhões de reais. No total, o governo federal repassou 3 bilhões. Pela proposta, estados e municípios que não usaram todo o recurso em 2020 poderão usar para pagar o auxílio de R$ 600 para trabalhadores da área de cultura sem vínculo formal de trabalho, ajuda mensal para manter espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas, cooperativas e organizações culturais comunitárias que tiveram atividades interrompidas pelas medidas de isolamento social, editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços da área cultural para manter agentes, espaços, cursos, produções que possam ser transmitidos pela internet. O projeto de lei também adia em mais um ano o prazo para projetos que já estão em execução usando recursos da Lei Rouanet e estende o prazo para prestação de contas dos projetos e das secretarias de cultura de estados e municípios. Horas antes da Câmara concluir a votação da proposta, o Palácio do Planalto publicou o decreto que permite o uso dos recursos ainda não aplicados, mas apenas para os projetos com valores já empenhados, quer dizer, projetos com recursos já aprovados no ano passado, mas não efetivamente pagos. Produtores culturais reforçam que não tem dinheiro novo sendo destinado ao setor. Consideram que, apesar de o decreto estar em vigor, o que dará mais um fôlego para os trabalhadores da área cultural é a sanção do texto aprovado por deputados e senadores, porque ele é mais amplo. A gente está numa dificuldade muito grande, nossa cadeia produtiva, nossa cadeia criativa, completamente no abandono, né? As pessoas realmente sem dinheiro para fazer mercado, sem dinheiro para comprar remédios. Esses 700 milhões, eles são muito importantes agora, 670 milhões, e também nós temos que pressionar agora o Parlamento e o Poder Executivo que façam uma nova Lei Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc para 2021, porque o setor está massacrado, asfixiado, na UTI e entubado. E a arte nos ajuda aí a atravessar essa pandemia, né? Mesmo pela internet, com lives. Bom, amanhã começa a Cúpula do Clima, que é liderada pelo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. E às vésperas desse evento, governadores e entidades da sociedade civil estão pressionando o governo brasileiro por resultados na área ambiental. Isso aí em um momento em que servidores da área afirmam que o governo criou limitações às investigações de fraudes ambientais. A expectativa, né, a expectativa de todos é que no encontro o presidente Jair Bolsonaro anuncie metas para tentar ajuda financeira internacional. 40 líderes mundiais, que representam as maiores economias do planeta, foram convidados a participar amanhã e sexta desse encontro virtual sobre a crise climática. O evento foi organizado pelo presidente americano Joe Biden, pouco depois que ele tomou posse e colocou os Estados Unidos de volta ao Acordo de Paris, um compromisso mundial assinado em 2015, que prevê metas para a redução da emissão de gases de efeito estufa. Ontem, em coletiva de imprensa, o porta-voz do Departamento do Estado do governo americano, Ned Price, disse que quer ver passos muito claros e tangíveis do Brasil para aumentar a fiscalização efetiva e um sinal político de que o desmatamento ilegal não será tolerado.
won't be tolerated. No convite, o governo americano pede aos países que usem esse encontro para estabelecer metas ambientais mais ambiciosas. Mesmo sob acusações de desmonte na área ambiental, há expectativa de que o governo brasileiro anuncie o aumento da fiscalização contra o desmatamento e que peça ajuda financeira internacional. Nas últimas semanas, o governo americano aumentou a pressão para que o Brasil se comprometa com metas claras de combate ao desmatamento e colocou a apresentação de resultados como condição para qualquer repasse significativo de recursos. Na semana passada, Bolsonaro se comprometeu, por meio de uma carta enviada a Joe Biden, a acabar com o desmatamento ilegal até 2030. No primeiro trimestre deste ano, houve redução nos alertas de desmatamento, mas os 2 primeiros anos do governo foram marcados por altos índices. A taxa de perda florestal da Amazônia saltou de 7.500 km² em 2018 para 11.088 km² em 2020. O Brasil, lamentavelmente, chega desmoralizado na sua política ambiental, né? Depois de muitos anos tendo sido protagonista, uma liderança que ajudou a articular os principais acordos internacionais recentes da história, o Brasil chega lá depois de vir de um processo de negar as mudanças climáticas, desmontar a sua política ambiental nacional, né? Entrar em atrito com os países em função, né, da relevância que a Amazônia tem para essa temática. Diante desse cenário, governadores, ambientalistas, organizações da sociedade civil e artistas estão fazendo cobranças. Eles pedem uma mudança de postura do governo brasileiro na agenda ambiental. 24 governadores entregaram uma carta ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Shapman, que diz que vai enviar a manifestação ao presidente Joe Biden. Em entrevista hoje à Globo News, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, que assina a carta, afirmou que o objetivo é firmar uma parceria para desenvolver estratégias de proteção ao meio ambiente. Nós não queremos nenhuma concorrência com o governo do presidente Bolsonaro. Queremos que o presidente Bolsonaro entre no tema efetivamente, nós também queremos entrar no tema efetivamente, para que a gente possa colaborar com o Brasil na mudança da imagem e também para que a gente possa alcançar as metas estabelecidas na Conferência das Partes de Paris, em 2015, que o Brasil assumiu responsabilidade e compromissos nessa Conferência das Partes. A Comissão Arnes, de Defesa dos Direitos Humanos, também fez uma carta aberta aos participantes da cúpula de líderes sobre o clima e afirmou que o governo vem enfraquecendo sistematicamente os órgãos de gestão ambiental e cobrou dos representantes do Brasil na conferência compromissos claros, prazos definidos, metas precisas e métricas para aferir resultados. A cúpula ocorre no momento em que servidores do IBAMA apontam limitações na fiscalização de crimes ambientais por conta de uma portaria do Ministério do Meio Ambiente. A medida determina que o auto de infração aplicado por um fiscal em campo seja avaliado por um superior hierárquico. Diante da pressão, o próprio IBAMA admitiu que vai rever a instrução normativa e acolher, se forem procedentes, as ponderações. E na véspera dessa cúpula, da cúpula do clima, organizada pelos Estados Unidos, a União Europeia chegou a um acordo provisório para reduzir o nível de emissões do bloco até 2030. Esse projeto de lei prevê uma primeira redução de 55% nas emissões de gases poluentes em relação aos níveis de 1990. Aí a segunda meta é fazer com que o bloco seja capaz de neutralizar todas as suas emissões até 2050. Segundo a comunidade científica, essa é a única maneira de evitar um aumento da temperatura acima de 1,5 graus. Os termos do acordo europeu, no entanto, provocaram atrito com grupos ambientalistas e representantes dos partidos verdes do continente que defendiam metas ainda mais ambiciosas. Novas regulações para garantir que a lei seja cumprida devem ser introduzidas a partir do mês de junho. E o papel da ciência é fundamental na preservação da natureza. Olha só, biólogos da Universidade Federal do Espírito Santo acompanharam bem de perto por mais de 3 anos, o desenvolvimento da família de uma águia que está ameaçada de extinção. O ninho é grandão, tem 2 metros de comprimento e fica no alto da árvore. Ali começou o namoro. E 2 anos atrás chegou o filhote, de penas brancas, sempre vigiado pelas câmeras. Os primeiros passos, ele comendo
e crescendo, as penas mudando de cor. O filhote passou a ficar mais tempo sozinho no ninho, mas os pais sempre voltavam. É uma família de arpia. Uma águia que pode pesar 7 quilos. Ela está no topo da cadeia alimentar, come macaco, bicho preguiça. Essa rede embaixo da árvore é para que os biólogos da Universidade Federal do Espírito Santo analisem a dieta da águia. Para fazer essas imagens, a 25 metros de altura, eles instalaram uma câmera em uma árvore ao lado. O filhote nasceu há 2 anos, mas os biólogos estão gravando o ninho desde 2017. A gente tenta entender, responder questões básicas do comportamento, né? Quanto tempo realmente leva para um filhote adquirir independência. Pode ser diferente de outros ambientes como na Amazônia, aqui na Mata Atlântica. Quanto tempo leva o casal para retornar à reprodução na mesma árvore do ninho. E ano passado, a câmera registrou que o filhote estava querendo sair do ninho. Depois dos ensaios para voar, chegou a hora de se separar dos pais. O ninho caiu e o filhote já foi visto sozinho na mata. Os pesquisadores fizeram esse monitoramento em uma reserva no norte do Espírito Santo, uma área de Mata Atlântica preservada, equivalente a 50 mil campos de futebol. A arpia precisa de áreas grandes para sobreviver. Por isso, o desmatamento é considerado o pior inimigo da espécie, que está ameaçada de extinção. É um bicho dependente de floresta, tanto para nidificação, para reprodução, quanto para alimentação. Para caçar depende de uma grande área para encontrar esses animais e também para nidificar, não são muitas árvores que nós temos no entorno, acaba sendo uma mais, ela escolhe uma mais adequada como plataforma de pouso e voo, né, e também proteção do seu filhote, e acaba usando uma área enorme no entorno desse ninho. Mais de 28 mil pessoas participaram de uma votação na internet e deram o nome de Aruana para a arpia que cresceu diante das câmeras. É uma fêmea. Agora, ela deve buscar outro território e daqui a 2 anos, se tudo correr bem, será ela que estará procurando um parceiro para fazer o ninho e criar outro filhote de arpia. Aruana BBB cresceu na frente das câmeras, né, Eliana? Vamos lá, chegou por aqui, vamos de previsão do tempo, Eliana, boa tarde. Boa tarde para você, Maju, boa tarde a todos, vamos sim. Olha só, hoje eu começo falando do frio, porque a temperatura caiu em várias regiões. Em toda essa área que aparece aqui em azul, amanheceu mais gelado, até mesmo no sudeste de Goiás. Já agora à tarde, calor de até 36 graus em Cuiabá, que vemos ao vivo, sem previsão de chuva, apesar das nuvens. De Cuiabá para Porto Alegre, você vê aí que está ventando bastante, né? Mas não tem previsão de chuva. Porto Alegre é a única capital da região sul sem chuva hoje e temperatura até 26 graus. Agora faz 25. Belo Horizonte agora, mais um dia de tempo bem firme, céu claro, máxima de 27 graus e o sol predomina em toda essa área amarela aqui que pega a maior parte da região sul do estado de São Paulo, sul do Espírito Santo até Vitória, centro-sul de Minas e grande parte aqui do centro-oeste, inclusive em Brasília, Goiânia, Campo Grande sem chuva hoje, além do norte de Roraima, incluindo Boa Vista. Agora, possibilidade de chuva nas outras áreas do mapa, com os maiores volumes na divisa de Mato Grosso com a região norte, também entre Maranhão e Bahia, por causa da zona de convergência intertropical e de um cavado meteorológico. Já do Rio de Janeiro até o litoral de Santa Catarina, influência da tempestade subtropical Potira, que está no oceano, Maju. Potira, que eu me lembro que você disse que significa flor, é isso? Exatamente. E essa flor aí tinha falado que ia trazer ventos fortes, ressaca, ainda está valendo essa previsão? Está valendo. Inclusive, esse vento lá de Porto Alegre tem a ver com a borda desse sistema, mas olha, os ventos podem chegar até os 70 km por hora, então mais fortes, nessa faixa que vai do litoral do Rio de Janeiro até o litoral de Santa Catarina, só hoje. E a ressaca, a marinha, estendeu até sábado e ampliou a área também. Vai de Santa Vitória do Palmar até Vitória, ondas que podem chegar aos 3,5 metros. Na Praia da Joaquina, em Florianópolis, o mar já está bem agitado hoje e tem previsão de muita chuva em Florianópolis hoje também. No litoral do Paraná, de São Paulo e do Rio, também muita chuva no dia de hoje. Essas áreas todas que eu falei têm risco de alagamento, enxurrada, inundação, deslizamento, pegando também o recôncavo baiano e na região norte o risco maior é de transbordamento de rio. Amanhã a chuva forte continua entre norte e nordeste e onde vai chover mais e merece muita atenção e cuidado
feriado é aqui, olha, no litoral da Bahia, Maju. Eli, senti falta aqui da gente, capital paulista, São Paulo. Tá aqui, ó, vou mostrar aqui o São Paulo, previsão estendida de hoje até domingo. Hoje, variação de sol, nuvem, pouca chuva, frio que continua amanhã, máxima de 22 graus. Calorzinho só nas tardes de sexta, sábado e domingo, mas as noites, madrugadas e manhãs vão continuar frias, Maju. A cara do outono, é isso? É isso aí. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Até amanhã. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que faz um tratamento contra o câncer, vai continuar internado. Os médicos responsáveis pelo tratamento se reuniram agora há pouco para dizer que a situação de Bruno Covas está controlada. Desde sábado, Bruno Covas está com drenos para tirar o excesso de líquidos da região dos pulmões e do abdômen. O prefeito de São Paulo está internado desde quinta-feira. Ele voltou a fazer quimioterapia e imunoterapia depois que o câncer, descoberto próximo ao estômago em 2019, foi encontrado também no sistema linfático e fígado. Bruno Covas não vai se afastar do cargo, ele continua despachando do hospital. A Polícia Federal intimou o Guilherme Boulos, do PSOL, a prestar depoimento no inquérito em que o ex-candidato a prefeito de São Paulo é investigado por ter feito uma postagem numa rede social contra o presidente Jair Bolsonaro. Esse inquérito foi aberto no ano passado com base na Lei de Segurança Nacional. O depoimento de Guilherme Boulos foi marcado para quinta-feira da semana que vem, na sede da Polícia Federal em São Paulo. Em nota, Boulos declarou que vai prestar o depoimento, mas que, segundo ele, a Lei de Segurança Nacional é um resquício da ditadura que vem servindo ao governo para tentar calar aqueles que denunciam suas ações imorais e ilegais. O Palácio do Planalto não se manifestou. E a seguir, a Argentina libera a passagem de caminhões do Brasil na fronteira de Uruguaiana. O ovo, gente, o ovo como alternativa para substituir a carne na mesa do brasileiro. Um submarino está desaparecido na Indonésia com 53 tripulantes a bordo. E os 50 anos do JH? Nossa reportagem especial relembra as notícias em destaque desde 2010. Voltamos já já. Voltamos para falar que quem não tem carne vai com ovo mesmo, o ovo que não escapou, não, da inflação dos alimentos, mas tem sido cada vez mais uma opção possível para muita gente, já que o preço da carne disparou. O consumidor olha e tá bem difícil levar carne bovina para casa. O preço dos cortes aumentou em média no último ano 41%. Praticamente a gente diminuiu 90%. A gente comia carne vermelha quase todo dia, né? Agora a gente está consumindo carne uma vez no mês e olhe lá. O preço da carne suína e do frango também estão um pouco convidativos. Por isso, as famílias ficaram com poucas alternativas. E muitas encontraram nos ovos uma opção mais em conta na hora de fazer as refeições, sem abrir mão da proteína animal. Neste supermercado em Goiânia, 1 quilo de contrafilé sai por quase R$ 42. Com o mesmo valor, dá para levar para casa 5 cartelas com 12 ovos cada uma. Tem que variar um pouco e buscar esses produtos mais baratos, como o ovo, por exemplo. Embora ele não esteja tão barato assim, né? Os analistas explicam que a queda na renda das famílias e o desemprego provocaram um aumento no consumo de ovos aqui no país. Em 2019, o brasileiro consumiu, em média, 230 ovos. Ano passado, foram 250. O ano passado, nós produzimos algo em torno de 53 bilhões de ovos. Para este ano de 2021, devemos fechar o ano com 56 bilhões de ovos. Mas o crescimento no consumo de ovos provocou o que sempre ocorre quando aumenta a procura por algum tipo de produto. Os preços também aumentaram. Então o produto realmente vem ficando mais caro e desafiando o orçamento das famílias. E esse aumento no preço dos ovos também foi puxado pela agricultura. Os principais insumos da atividade também estão muito caros, milho e farelo de soja principalmente, e isso acaba refletindo no preço do ovo. A Noemi, que é natural da Romênia, é uma apaixonada por arroz, feijão e... Amo churrasco, mas hoje em dia é muito difícil ter, mesmo só para a família, um churrasquinho, porque a carne está muito cara.
A solução? Os ovos é uma solução bacana, que usa no café da manhã, faz omelete, frito, cozido. E dura, assim, pouco tempo aqui em casa. Vai variando, né? Olha, no começo dessa edição, a gente falou sobre a vacinação de pessoas com doenças pré-resistentes aqui no Brasil. E agora há pouco, a Secretaria de Saúde de São Paulo nos procurou e reafirmou que pacientes renais, pessoas com síndrome de Down e transplantados vão ser vacinados a partir do dia 10. Por iniciativa própria, a Secretaria Estadual de São Paulo prevê também para o mês de maio a vacinação de metroviários e motoristas de ônibus. A gente perguntou se a inclusão desse grupo não vai atrasar a vacinação de pessoas com comorbidades. A Secretaria respondeu apenas que é fundamental que o Ministério da Saúde encaminhe mais doses para o Estado e defina o quantitativo do público-alvo a ser imunizado. E um submarino da Marinha Indonésia desapareceu no Oceano Índico durante um exercício de treinamento com 53 tripulantes a bordo. O Kri Nanggala 402, que aparece aqui em fotos de arquivo da Marinha, pesa cerca de 1.400 toneladas. Ele foi construído por um estaleiro alemão no final dos anos 70, mas passou por uma reforma geral em 2012 e tinha permissão para operar. Uma operação de resgate está em andamento para tentar localizar o submarino. Ele foi visto pela última vez perto da ilha de Bali, no norte do país. O governo da Indonésia pediu ajuda aos vizinhos Singapura e Austrália nessas buscas. E a Argentina acabou de liberar a passagem de caminhoneiros brasileiros pela ponte internacional de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Essa fronteira ficou 6 horas fechada para caminhoneiros brasileiros. O Lucas Delgado vai explicar para a gente o que aconteceu, essa história toda e a situação no momento, Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso, agora os caminhões que circulam no Brasil podem entrar na Argentina, mas a exigência do teste para o novo coronavírus segue sendo mantida. No caminho contrário, essa não é uma exigência feita. O governo da Argentina acabou de comunicar que chegou a um acordo com as autoridades brasileiras e agora a gente já consegue ver um fluxo aqui na ponte internacional. A entrada e saída de qualquer caminhão que geralmente recomeça às 8 horas da manhã, só foi liberado às 2 da tarde. Isso porque o governo argentino havia bloqueado os portões do terminal de cargas de Paso de los Libres, que fica aqui do outro lado da ponte. A ponte internacional que liga Uruguaiana a Libres, na Argentina, chegou a ficar completamente vazia pela manhã. Segundo a nota do governo argentino, enviado à Receita Federal do Brasil, a medida foi tomada por falta de segurança aos transportadores de cargas no ingresso ao Brasil pela aduana de Uruguaiana. Desde a semana passada, os motoristas brasileiros protestam no acesso ao local de imigração na aduana. Eles não querem que os motoristas estrangeiros sem teste RT-PCR ingressem no Brasil e dizem que é uma forma de garantir a reciprocidade, já que a Argentina exige o teste para os motoristas brasileiros. Cerca de 500 caminhões circulam por aqui todos os dias e movimentaram cerca de 5 bilhões de dólares só no ano passado. O Itamaraty ainda não se pronunciou sobre essa situação. Maju, contigo. É isso, Lucas. E você trouxe aqui uma das coisas que é a marca do JH, notícia de momento, né? A Argentina acabou de liberar a passagem de caminhoneiros. É isso aí. É hoje, né? 21 de abril de 2021, o dia em que o JH completa 50 anos no ar. E para celebrar essa data, a gente mergulhou nos nossos arquivos para mostrar como algumas das principais notícias do Brasil e do mundo apareceram aqui no Jornal Hoje. Fatos que a gente noticiou muitas vezes assim, ó, na hora em que acontecia, no calor dos acontecimentos. No último episódio da nossa série especial, as notícias marcantes da década de 2010. A pesquisa é do Vitor Kozlovski e a edição é da Flávia Varela e do Rodrigo Lima. As encostas continuam desabando. No momento da explosão, na manhã deste momento histórico. Vamos direto a Brasília. Agora a confirmação de uma das vítimas desse acidente, o jornalista Ricardo Boechat. Fortemente armados invadiram hoje. Nesse momento, estão tentando fazer buscas, tentando encontrar. Traz a cobertura completa do acidente. Olhada ao vivo agora na situação do dia de protesto dos caminhoneiros. Com outro resgate dramático. As informações que a gente recebeu. Imagens ao vivo da Joe Biden, que acaba de ser confirmado dos Estados Unidos.
A década de 2010 mal tinha começado e logo 2 desastres naturais ocuparam o noticiário. A gente vê um rastro imenso de destruição. As encostas desabaram e ainda continuam desabando. Os moradores desceram correndo, falando que muita água está descendo nesse momento lá de trás. Muitas famílias desoterradas. As informações que nós temos aqui é de que a cidade tremeu muito. Câmeras de segurança registraram o momento da explosão na manhã deste sábado. Foi uma área muito grande atingida, as equipes de socorro ainda não conseguiram chegar. O repórter Roberto Kovalik está a caminho de Sendai. Nós fizemos um desvio para evitar passar perto da usina atômica onde houve a explosão. E 2011 estava só começando. Um homem armado invade uma escola municipal, entra em salas lotadas, atira em alunos e mata 11 crianças e adolescentes. Minha Nossa Senhora, meu filho, meu Deus! A gente não sabe o que aconteceu, não sabemos de nada. Havia as pessoas mortas lá. As primeiras informações chegaram logo cedo. Era difícil ter a real dimensão do que estava acontecendo. A gente foi descobrindo ao longo da manhã. E aí a gente entendeu que era um massacre de Realengo. São 13 crianças feridas, 5 em estado grave e uma dessas crianças em estado gravíssimo e ainda 2 sendo operados nesse momento. Um novo casal real sela esse conto de fadas moderno. O povo está esparramado por Londres, por todo o país, comemorando nas muitas festas de rua. A cobertura caprichada dos casamentos reais virou marca do JH. Outra marca do jornal, ser surpreendido pelos fatos e noticiá-los instantaneamente. O Papa Bento XVI surpreende o mundo e anuncia que vai renunciar. O vigor do corpo e do espírito diminuiu em mim de tal maneira que devo reconhecer minha incapacidade de administrar bem o ministério que me foi confiado. Acompanhamos a fumaça branca que sai neste momento da chaminé instalada na Capela Sistina. Eu vi a asa passou muito perto, assim, na lateral da minha casa, tanto que quebrou vidraça. Na hora eu gritei, vai explodir. Nós estamos acompanhando tudo para saber o que aconteceu com um Cessna que caiu em Santos. Até agora não foi confirmada nenhuma morte. Vamos direto a Brasília. A aeronáutica acaba de confirmar que 7 pessoas estavam a bordo do avião. As 7 pessoas morreram, entre elas o candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos. O que sabemos até agora é que pelo menos 2 atiradores invadiram a sede da revista Charlie Hebdo e chamaram os funcionários pelos nomes antes de disparar contra eles. A caçada continua pelas ruas de Paris, que está em alerta máximo. Nós estamos a 300 metros desse mercado de comida judaica. Um homem mantém, até agora, 6 reféns lá dentro. Voltamos com informações da França. A repórter Cecília Malan estava posicionada quando os jornalistas ouviram pelo menos 4 grandes explosões e depois tiros. O ex-presidente Lula foi surpreendido com a chegada dos policiais federais. Eles tinham um mandado de condução coercitiva. O governo do ex-presidente foi o maior beneficiário por esse esquema. Vamos ouvi-lo. Se a Polícia Federal, o Ministério Público, ou quem quer que seja, encontrar R$1 de desvio na minha conduta, eu não mereço ser desse partido. Começamos o julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Às 13h35 é proclamado o resultado. Votaram sim 61 senadores. Votaram não 20 senadores. A maior cidade do oeste de Santa Catarina amanheceu de luto. Não, Chapecoense mereceu uma coisa dessa, meu Deus. Durante a manhã, as equipes de resgate encontraram mais um sobrevivente. Quais são as informações que você tem deste momento? Nesse momento tem 2 sobreviventes neste hospital. Esse pessoal vai ficar aqui de vigília. Nossos repórteres acompanham a cerimônia que uniu o príncipe Harry e a atriz americana Meghan Markle.
No segundo casamento real da década de 2010, eu já participava do rodízio de apresentadores do JH aos sábados. Olha que sorte, que honra. Uma noiva linda, elegante, que não fez o que as pessoas esperavam dela. Enfim, o momento mais aguardado do dia. Eu consegui ver a Meghan e o Harry, só que eu não vi a rainha. O consenso é que este dia foi além das expectativas. Aí teve Brumadinho. A informação chegou com o jornal no ar. Agora mais uma notícia que acaba de chegar em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros está atendendo um rompimento de barragem da Vale na cidade de Brumadinho. Moradores mandaram áudios e vídeos avisando do rompimento. A barragem acabou de estourar em Feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo. São 2h24. A TV Globo teve acesso agora há pouco a uma imagem do exato momento do rompimento da barragem. Nós acompanhamos agora juntos. A barragem estoura, um estouro violento, uma avalanche de lama que vai arrastando tudo pela frente. A Prefeitura de Brumadinho pediu que os moradores mantenham distância do rio Paraopeba. A cobertura dessa tragédia foi extensa, o trabalho de resgate não parava e estava todo mundo procurando explicação para o que tinha acontecido. No dia seguinte, um sábado, eu fiquei 7 horas no ar, ancorando a cobertura com nossas equipes de reportagem em campo, mostrando a dimensão do desastre. Essa sirene não tocou, não teve alarme, não teve nada. As equipes de resgate estão a todo vapor. A atualização é que 9 pessoas morreram e 300 continuam desaparecidas. As vítimas podem estar debaixo da lama. E nós vamos direto dar uma olhada nas imagens que chegaram para a gente há pouco. É um incêndio que está atingindo, neste momento, a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Os Estados Unidos enfrentam aí a maior turbulência racial em 50 anos. De costa a costa, milhares de pessoas foram para as ruas, mesmo com a pandemia do coronavírus já tendo deixado mais de 100 mil mortos no país. Agora a gente vai para Zurique, na Suíça, porque a nossa correspondente Bianca Rotier tem informações importantes. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde está dando uma entrevista coletiva neste momento e ele acaba de afirmar que o novo coronavírus pode ser caracterizado como uma pandemia. E ela chegou em tempo recorde. A britânica fez história ao se tornar a primeira pessoa no planeta a receber uma vacina completamente testada e aprovada contra a Covid-19. As vacinas contra a Covid chegaram a todos os estados brasileiros. Dá vontade de ver mais, né? Bom, você pode conferir um material exclusivo sobre os 50 anos do JH na nossa página na internet. Na página do Jornal Hoje, especial dos 50 anos, você encontra as 3 reportagens da série que nós apresentamos aqui. E também um material exclusivo produzido pela equipe do nosso site. Tem um passeio pelos bastidores do jornal. Já vou direto para a maquiagem, ligo o celular para acompanhar a reunião de pauta. 10 vezes. Tem quiz, curiosidades, as mudanças da vinheta de abertura ao longo dos anos. E um documento especial preparado pelo Memória Globo sobre as mudanças do Jornal Hoje. Ele prestou um grande serviço à televisão brasileira porque ele era um jornal, na época, era um jornal experimental. Apesar desse clima ameno, agradável, seja lá o que for, é um jornal noticioso. A gente adora notícia e com exclusividade melhor ainda. Lá você vai se lembrar ou conhecer as famosas entrevistas do JH e também as crônicas do Rubem Braga. Será que São Cristóvão, o padroeiro dos transportes, dá alguma bola pro burro sem rabo? Olha só, gente, que bacana tudo isso, né? E no mesmo dia em que o primeiro Jornal Hoje foi ao ar, estreava a Globo Brasília. A capital do país, aliás, também faz aniversário hoje, completa 61 anos. A Globo Brasília entrou no ar pela primeira vez no dia 21 de abril de 1971, quando a capital completou 11 anos. A emissora foi inaugurada já com os equipamentos mais modernos que havia na época. Naquele ano, não havia sinal de trânsito em todo o DF.
Os motoristas paravam só com o apito do policial. Ao longo dos anos, a TV Globo Brasília registrou momentos marcantes para a capital, como o dia em que o maestro Cláudio Santoro inaugurou o Teatro Nacional, regendo a Orquestra Sinfônica. Também noticiou a década em que a cidade recebeu o título de capital do rock e cenas históricas do jornalismo político, como a manifestação dos caras pintadas pelo impeachment do presidente Collor. E todos os mais relevantes fatos da história construída na Esplanada e na Praça dos Três Poderes, ontem e hoje, sempre conectada a tudo que interessa aos brasilienses e a todo o país. É isso, parabéns Brasília, parabéns JH, tem bolinho aqui para toda a equipe. Jornal Hoje deste 21 de abril tão especial termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, até amanhã.